A tempestade começou antes que eu pudesse perceber o quanto era perigoso dirigir naquela estrada. As nuvens negras se juntavam no céu, e cada relâmpago iluminava o asfalto molhado como se fosse dia. Eu só precisava chegar em casa, só isso. Era para ser uma noite normal, depois de um plantão exaustivo. Eu não imaginava que aquela seria a noite que mudaria minha vida para sempre. Eu estava a poucos quilômetros do centro, quando o inesperado aconteceu. No meio da chuva torrencial, uma luz forte cruzou minha visão. Por um instante achei que fosse um raio, até perceber que era um carro desgovernado. Um carro de luxo, preto, enorme, avançando contra a curva, como se tivesse perdido a alma. E então, o impacto, o som metálico, o carro rodopiando até bater contra a proteção lateral da estrada. Eu gritei, sem perceber. Meu corpo reagiu antes da minha mente processar qualquer coisa. Parei meu carro com a maior rapidez que consegui e corri em direção ao veículo destruído. A chuva castigava meu rosto e o vento ameaçava me derrubar, mas eu continuei. Abri a porta com dificuldade. Estava amassada a menos, e quando finalmente consegui, vi um homem desacordado, com sangue escorrendo da testa. Eu coloquei as mãos no rosto dele, para tentar verificar a respiração. E, quando toquei sua pele, senti algo estranho, como se estivesse tocando alguém que não deveria estar ali. Ele era lindo, mesmo machucado, forte, rosto marcado, barba por fazer, traços rígidos, sobrancelhas firmes. Um homem que, mesmo inconsciente, transmitia poder. Ei, moço! Tentei chamar, dando leves tapinhas em seu rosto. Me ouve, por favor. Ele abriu os olhos lentamente, e o que eu vi ali me atravessou. Olhos escuros, profundos, autoritários, menos mesmo machucado. Ele me encarava como se estivesse me avaliando. Estava confuso, atordoado, mas não parecia fraco. Era como um animal selvagem ferido, pronto para reagir. Quem é você? Ele murmurou, com a voz rouca, como se comandasse mesmo sem forças. Eu estava passando na estrada. Vi o acidente. Respondi, eu vou te tirar daqui. Ele tentou se mover, mas gemer de dor o conteve. Não chame ninguém menos, disse, segurando meu pulso com força. Era uma ordem. Pedido. Você precisa de ajuda. O carro pode explodir. Respondi, tentando soltar meu braço. Mas ele apertou ainda mais. Não chame ninguém menos, repetiu, com a respiração pesada. Eu proíbo você. Proíbo. Quem fala assim? Eu puxei meu braço, irritada. Você não está em posição de proibir nada. Eu vou te tirar daqui. Custe o que custar. Abri o cinto dele e o ajudei a sair do carro. Ele era pesado e alto, mas se apoiou em mim. O toque dele queimava minha pele de uma forma inexplicável. O carro começou a soltar fumaça. Ele mal conseguia ficar de pé, meu carro, disse ele. Dane-se seu carro? Respondi. Levamos alguns minutos até chegar ao meu carro, e quando finalmente o coloquei no banco do passageiro, percebi o quão mal ele estava. O sangue descia pela têmpora, misturando-se à chuva. O peito dele subia e descia rápido demais. Qual seu nome? Perguntei, enquanto ligava o carro. Ele fechou os olhos, cansado, mas disse com firmeza: Emir. O nome caiu dentro de mim, como um trovão. E você? Ele perguntou, como se precisar saber quem estava no comando agora.
Helena, menos, respondi. Ele soltou um leve sorriso. Um sorriso que não era fraco, era quase arrogante. Nome forte, menos, murmurou. Não combina com alguém que arrisca a vida por um desconhecido. Não estou perguntando sua opinião. Ele abriu os olhos e me encarou de forma intensa. Você deveria. Aquilo me irritou, mais do que deveria. Dirigi até o pronto atendimento mais próximo, mas quando mencionei a palavra hospital, Emir abriu os olhos e segurou meu antebraço com uma força que não parecia de alguém ferido. Eu disse que não, ele repetiu. Nenhum hospital, nenhuma polícia. Você está sangrando. Pode estar com hemorragia, respondi. Eu disse não. Eu respirei fundo, frustrada. Então, onde você quer que eu te leve? Ele hesitou por um segundo. Depois murmurou. Para minha casa. Acordei, com a luz suave, atravessando a janela enorme da sala, e por alguns segundos não reconheci onde estava. O cheiro do ambiente era diferente. Masculino, forte, marcante. Meu corpo estava coberto por uma manta que eu não lembrava de ter colocado, e ao meu lado havia um copo de água. Assim que abri os olhos, a consciência voltou como um golpe. Eu estava na mansão de Emir. Levantei devagar, com a sensação estranha de estar sendo observada. E eu estava. Ele estava encostado no vão da porta, como se já estivesse ali há algum tempo, me olhando dormir. O olhar dele era impossível de ignorar. Não era invasivo, era intenso e perigoso. Você dorme como alguém que confia menos, ele disse, com a voz grave que sempre parecia ser um comando. Eu não confio em você, respondi rápido demais. Não? Então por que dormiu aqui? Eu engoli seco, porque ele tinha insistido. Porque estava ferido. Porque eu não queria deixá-lo sozinho. Porque algo dentro de mim, que eu não queria admitir, se mexia de um jeito estranho quando ele estava perto. Mas não dei essa resposta a ele. Foi um erro, menos. Murmurei. Ele deu um passo lento e firme. Eu não acredito em erros, Helena. Só em escolhas. Meu peito apertou. Era difícil pensar quando ele se aproximava daquele jeito. Ele parecia dominar o ar, o espaço, a temperatura da sala. Tudo se moldava ao ritmo dele. Eu preciso ir embora, menos, falei, tentando ganhar controle sobre minha própria voz. Não, ele disse, sem hesitar. A palavra dele cortou o ar. Que quer dizer com não? Perguntei. Você não está segura lá fora. Ontem não foi um acidente comum. Há pessoas que acreditam que estou morto. E se alguém te viu comigo? Se alguém te seguiu? Então, você está envolvida agora. E isso é culpa minha, questionei. Não, é culpa minha. E por isso, você fica. A forma como ele disse, aquilo me fez estremecer. Era como se fosse natural para ele decidir o destino das pessoas. Ele não estava pedindo. Estava afirmando, como quem está acostumado a ter o mundo inteiro curvado diante dele. Eu não sou sua responsabilidade, falei. Ele se aproximou devagar, quase sem ruído, até ficar perto o suficiente para que eu sentisse o calor do corpo dele. Você é sim, disse, olhando direto nos meus olhos. Desde o momento em que me salvou, a declaração queimou minha pele, e eu odiei o fato de ter sentido alguma coisa com aquilo. Você precisa parar, respondi. Não pode tratar as pessoas assim. Ele inclinou levemente o rosto, como se analisasse cada reação minha. Eu mando no que é meu, disse. E já disse que não sou,
respondi, mais firme do que me sentia. Ele sorriu, um sorriso curto, perigoso, quase arrogante. Ainda, N. Oh, tentei desviar, respirar, me afastar daquela energia sufocante. Mas ele deu mais um passo. E outro, até me encurralar, sem tocar em mim. Eu sentia a força dele, apenas pela presença. Um tipo de atração que machucava de tão intensa. Por que você me salvou? Ele perguntou. Baixinho. Ninguém teria parado naquela tempestade. Ninguém teria arriscado a própria vida por um desconhecido. Eu respirei fundo. Porque sou humana, Emir. Porque não conseguiria viver comigo mesma se tivesse deixado alguém morrer diante dos meus olhos. Ele tocou meu queixo com a ponta dos dedos, devagar, como quem testa uma fronteira. Você é diferente, ele disse. E isso me irrita, porque faz coisas que não posso controlar. Aquele toque fez meu corpo inteiro reagir. O pior é que ele sentiu. Emir sempre percebia tudo, e isso tornava tudo ainda mais perigoso. Eu não quero te irritar, falei, mas irrita mesmo assim. Ele murmurou, porque você não me teme o suficiente, e ao mesmo tempo, tem medo de mim. O ar preso no meu peito virou calor, e ele se aproximou ainda mais, como se fosse beijar. Minha pele arrepiou inteira. Meus lábios quase arriscaram mover-se. Meu coração batia tão alto que me denunciava. Ele percebeu. Claro que percebeu. Isso, ele disse. A voz rouca. Esse medo, esse desejo misturado. Você sente. E eu também. Eu quase perdi o equilíbrio. Mas antes que pudesse pensar em qualquer coisa, ele se afastou de repente e disse, num tom seco, você precisa comer. A frieza repentina deixou meu coração desnorteado. Eu o segui até a cozinha, tentando entender como aquele homem conseguia me envolver e me repelir ao mesmo tempo. A mesa estava posta com perfeição. Frutas cortadas, pães, café, tudo como se eu fosse uma convidada especial, ou uma propriedade especial. Você pediu para prepararem isso? Perguntei. Eles acordam quando eu chego, respondeu com naturalidade. Eles. Eu não sabia quem eram eles. O staff, a equipe de segurança, pessoas que viviam para servi-lo. Aquele mundo não tinha nada a ver com o meu. Sentei, tentando não olhar para ele. Mas era impossível. Emir me observava como se cada gesto meu fosse importante, como se estivesse memorizando tudo. O modo como eu segurava o copo, como respirava, como desviava o olhar. Por que está me olhando assim? Perguntei. Porque tô tentando entender, respondeu ele. Como alguém tão comum mexe tanto comigo. A frase me acertou como um tiro, não pela palavra comum, mas pelo mexe comigo. Eu não mexo com você, tentei negar. Ele deu um sorriso curto. Mexe, Siman, e o bater forte na porta ecoou pela mansão como um trovão, fazendo meu corpo inteiro estremecer. Antes mesmo de eu entender o que estava acontecendo, Emir ficou imóvel, como se cada músculo dele tivesse congelado ao mesmo tempo, mas não por medo, por raiva. Eu senti essa raiva irradiar dele como calor. Era diferente de qualquer coisa que eu já tinha visto. Quase perigoso, demais, para existir num ser humano. Ele respirava de forma pesada, o maxilar travado, os olhos escuros fixos na porta como se estivesse pronto para derrubar quem quer que estivesse do outro lado. Eu fiquei atrás dele, sem saber se devia estar com medo do que estava lá fora
ou do que estava dentro da casa. Os policiais bateram novamente, ainda mais firme. Eu pude ver seus contornos através do vidro da entrada. Eles estavam tensos. E não era só por causa de um acidente. Era a tensão típica de quem está prestes a confrontar alguém perigoso. A sensação invadiu meu peito. Eles estavam ali por Emir. E Emir não lidava bem com confrontos. Por favor, não faça nada impulsivo. Eu sussurrei atrás dele. Mas ele não respondeu. Era como falar com uma parede de fogo. A energia dele queimava o ar. O bater na porta se intensificou. Polícia! Abra a porta imediatamente. Emir abriu, numa única puxada seca. O vento frio entrou, mas a temperatura pareceu subir, porque a raiva dele transbordou no ar. Os policiais deram um passo à frente, mas recuaram instintivamente quando viram o estado dele, não físico, mas emocional. Era como se um animal selvagem estivesse preso dentro de um homem. Senhor, estamos investigando um acidente envolvendo um veículo registrado em seu nome, disse o policial da frente. Precisamos de informações e verificar sua condição física. Emir não respondeu. Apenas os encarava com aquele olhar que faria qualquer pessoa duvidar da própria coragem. Senhor, precisamos entrar, insistiu o policial. Não, Emir disse. Enfim, com a voz grave e carregada de ameaça. Ninguém entra na minha casa. O policial tentou manter a postura. Isso não é opcional. Se houve tentativa de homicídio, precisamos registrar. E precisamos saber quem estava com o senhor. Recebemos relatos de uma mulher ajudando a retirar o senhor do carro. Meu estômago caiu. Eles estavam falando de mim. Os olhos de Emir mudaram instantaneamente quando ouviram isso. E ele deu um passo à frente. Um passo perigoso. Um passo que fez os policiais levarem à mão as armas. A energia do ar pareceu vibrar. Emir estava prestes a explodir de verdade. Ele não ia discutir. Ele ia partir para cima, sem pensar, sem avaliar, sem raciocinar. Eu agarrei o braço dele com força. Emir, por favor. Não. Eu sussurrei. Ele congelou. Ene? Ou por medo? Mas como se meu toque tivesse interrompido um impulso instintivo. Os policiais perceberam isso. Eles viram. Eles entenderam. Eu era a única coisa mantendo Emir humano. O policial respirou fundo e voltou a falar. Senhora, precisamos saber se está em segurança. Emir virou o rosto na mesma hora. Ela está sob minha proteção, ele disse, com a voz tão dura que me deu arrepio. Proteção? O policial repetiu. Ou controle. Essa frase acendeu um incêndio em Emir. A mudança foi tão imediata que eu senti o corpo dele pulsar. Ele soltou meu braço e deu um passo rápido na direção do policial. Os dois entraram num confronto visual tão intenso que eu achei que a qualquer segundo Emir fosse atacá-lo. O policial tocou a arma. Senhor, recue agora ou serei obrigado. E foi aí que Emir avançou. Ele não ia parar. Eu soube no exato segundo em que vi o olhar dele. Ele tinha passado do limite. Nada no mundo ia segurá-lo. Emir! Eu gritei. E me coloquei entre ele e o policial sem pensar. Olha para mim. Foi a primeira vez que Emir realmente parecia ouvir minha voz como se fosse uma ordem. Ele travou, respirando de forma descompassada. Os policiais estavam prontos para sacar as armas, e eu era a única barreira entre eles e um desastre.
Se você fizer isso, eu vou embora. Eu sussurrei baixinho. O rosto dele se transformou. A raiva deu lugar a algo mais profundo, mais perigoso que a própria agressividade. Era como se o mundo inteiro dele dependesse da minha permanência. Você não vai, ele disse. Mas a voz estava quebrada. Vou sim, respondi. Se você tocar neles, eu vou embora e nunca mais volto. Emir respirou fundo. O peito dele subia e descia rápido, como se estivesse lutando contra ele mesmo. Eu vi a batalha acontecendo nos olhos dele, e pela primeira vez, ele perdeu. Ele abaixou um pouco a cabeça, recuando um único passo. Os policiais aproveitaram o momento. Senhor, retornaremos com um mandado. A investigação vai continuar. Tenha uma boa tarde. Eles saíram sem olhar para trás, claramente aliviados de não terem sido destruídos, porque Emir, naquele estado, seria capaz disso. Quando a porta finalmente fechou, o silêncio que veio em seguida foi ensurdecedor. Emir permaneceu imóvel, como se estivesse tentando recuperar o controle que quase perdeu. A respiração dele ainda era pesada. O corpo inteiro rígido. Ele parecia prestes a quebrar alguma coisa. Eu dei um passo para perto, hesitante. Emir, ele virou o rosto devagar, e o olhar que colocou em mim me prendeu no lugar. Era intenso demais, feroz demais, devastador. Ele caminhou até mim com passos lentos, cada um carregado de uma energia que fazia meu coração bater descompassado. Ele parou tão perto que eu senti sua respiração quente no meu rosto. Você não faz ideia do que acabou de salvar, ele disse. Eu impedi que você fosse preso, respondi. Não, ele murmurou, tocando meu rosto com uma mão trêmula. Você impediu que eu te perdesse. A frase me atravessou como um impacto físico. Meu peito apertou, minha respiração falhou, meu corpo inteiro reagiu, e eu odiei que reagisse assim. Emir, isso é loucura. Menos, eu sussurrei. Loucura menos, ele repetiu, aproximando ainda mais o rosto do meu. É o que eu sinto quando você ameaça ir embora. A mão dele deslizou para minha nuca, com firmeza, mas sem força, como se estivesse pedindo permissão, sem admitir que pedia. O olhar dele desceu para meus lábios. Meu corpo inteiro tremeu. A tensão entre nós queimava no ar. Medo e desejo misturados como veneno. E antes que qualquer coisa acontecesse, ele encostou a testa na minha e fechou os olhos, respirando fundo, como se tentasse se acalmar usando a minha presença. Você não tem ideia, ele murmurou, do quanto você me afeta. Eu senti o mundo girar. Não sei quanto tempo fiquei ali, com Emir tão perto que eu sentia sua respiração na minha pele. O mundo parecia ter parado, me prendendo entre o medo e algo que eu não queria nomear. Ele manteve a testa encostada na minha, como se usasse aquele contato para recuperar o controle do próprio corpo. Eu nunca tinha visto alguém lutar tanto contra si mesmo. A cada segundo, eu entendia menos quem ele era, e mais, o quanto eu estava presa naquela tempestade. Quando ele finalmente se afastou, eu consegui respirar, mas a distância ainda era pequena demais. Ele passou a mão pelos cabelos, exausto, irritado e abatido. Um homem que carregava o peso de 10 vidas nas costas. Eu preciso te mostrar uma coisa a menos, ele disse, com a voz baixa, sem olhar para mim. A frase me atravessou. Nunca imaginei que veria Emir hesitar, mas naquele instante
Eu senti que o que ele estava prestes a revelar não era simples, nem seguro. Ele começou a caminhar pelo corredor e eu o segui. O silêncio da mansão ecoava a cada passo, como andar dentro de um segredo vivo. A arquitetura luxuosa, as paredes brancas, tudo parecia feito para esconder mais do que mostrar. Ele abriu uma porta no final do corredor. Uma porta pesada, cinza, diferente das outras. Quando ele a empurrou, um calafrio percorreu minha espinha. O cômodo era imenso, cheio de telas ligadas, câmeras de segurança mostrando diferentes partes da cidade, números, mapas, um painel enorme com informações em tempo real. Não era só tecnologia, era vigilância, poder e uma sombra de perigo que me fez prender a respiração. No centro da sala, uma mesa com papéis e recortes de jornais. Emir caminhou até lá e tocou em um dos recortes, com a mão trêmula. Este foi o dia em que morri, ele disse. Meu coração disparou. Eu me aproximei devagar. O jornal mostrava uma manchete enorme. Herdeiro do Império Aelikaut morre em explosão de veículo. A foto abaixo era de Emir, vivo, exatamente como eu o vi dias atrás. Mas a notícia afirmava que seu corpo tinha sido carbonizado. Isso é mentira, menos murmurei, perplexa. Para o mundo, não é, ele respondeu, com amargura, e isso me salvou por algum tempo. Salvou? De quem? Perguntei, temendo a resposta. Ele respirou fundo, apoiando as mãos na mesa, como se precisasse se segurar para não desmoronar. Do meu próprio sangue. Cada palavra dele pesava toneladas. Senti um choque crescer dentro de mim. Minha família controla mais do que empresas. Emir continuou. Eles controlam governos, fronteiras, mercados que você não pode imaginar. E quando percebi o que realmente estavam fazendo, tentei sair. Tentei impedir, denunciar, qualquer coisa. E eles, minha voz falhou, tentaram te matar? Ene, o tentarão. Ele disse, com um olhar sombrio, conseguiram. Mas você está aqui, sussurrei, porque eu já sabia que iam tentar. E preparei o acidente antes que eles o fizessem. Troquei o carro, troquei o trajeto, troquei tudo. Tudo. Eu me apoiei na mesa, tentando absorver aquilo. Você forjou a própria morte. Foi a única maneira de sobreviver. Eu passei a mão pelos cabelos. Atordoada, ele viveu tudo aquilo sozinho. Carregava essa guerra dentro de si, todos os dias. E agora eu estava no meio dela. E o acidente de ontem? Perguntei. Emir ficou em silêncio, por um tempo que doeu. Não foi acidente, disse. Enfim, eles descobriram. Eu senti o chão desaparecer sob meus pés. Então quem bateu no portão hoje? Não era apenas a polícia menos. Ele respondeu. Eles estão procurando falhas, procurando pistas de que estou vivo. E se entrarem aqui e encontrarem qualquer rastro, eles te matam de verdade menos, completei. Emir me encarou com uma expressão tão intensa que meu coração quase parou. E dessa vez, matariam você também menos ele. Disse, baixinho. Um nó se formou na minha garganta. Eu nunca imaginei estar na mira de pessoas que nem sabia que existiam até 2 dias atrás. Emir, por que me contar tudo isso? Ele se aproximou devagar, como se cada passo carregasse um segredo a mais. Porque quando você me impede de agir, quando sua voz
Me alcança! Eu percebo que não posso continuar te escondendo no escuro. Ele murmurou. Você entrou na minha vida, no momento em que eu devia estar morto. E agora, você é a única coisa que me mantém vivo. O peito dele quase tocava o meu. A respiração dele envolvia a minha. O ar pareceu aquecer entre nós. Não diga isso! Sussurrei. Isso me coloca no centro de algo que não entendo. Eu sei, ele disse. E é por isso que quero que entenda agora. Eu engoli em seco. A voz dele estava mais baixa, mais quente, mais sincera e mais perigosa do que nunca. Desde que você entrou no meu carro naquela tempestade, ele continuou. Eu soube que você ia mudar tudo. Ele levantou a mão e tocou meu rosto de forma lenta, quase reverente. Meu coração errou o passo. Eu não quero te machucar, ele disse, mas não posso te perder. Eu fechei os olhos. Por um instante, esqueci de respirar. Ele deslizou o polegar pela minha pele, e a tensão entre nós se tornou tão forte que parecia física. Eu senti cada parte do meu corpo reagir, mesmo tentando lutar contra isso. Emir, isso é errado, menos murmurei. Mesmo sem ter certeza, errado é te querer menos do que eu quero. Ele respondeu, quase num sussurro. Minha respiração falhou. Ele se inclinou lentamente, como se me desse tempo para recuar. Como se perguntasse em silêncio, fique ou fuja. Eu devia fugir. As escolhas dele eram perigosas. O mundo dele era mortal. Eu deveria correr, antes que fosse tarde demais. Mas quando abri os olhos, ele estava tão perto que era impossível pensar. Impossível não sentir. Ele chegou a milímetros dos meus lábios. Eu sentia o calor, a tensão, o desejo contido, o toque leve do nariz dele, roçando o meu, fez meu corpo tremer inteiro. Eu sabia que, se ele me beijasse, não haveria volta. Eu estaria presa naquela tempestade para sempre. E talvez parte de mim já estivesse. De repente, um alarme soou na tela maior da sala. Luzes vermelhas, piscando. Um ponto se movendo em direção à entrada da mansão. Emir abriu os olhos na mesma hora. Todo traço de suavidade desapareceu. Eles encontraram o portão, ele disse. E naquele momento eu entendi. A verdadeira história estava apenas começando. O alarme vermelho piscando na sala de segurança parecia apertar o ar dentro dos meus pulmões. O som repetitivo e cortante atravessava meus ossos, enquanto Emir observava as telas com uma atenção que eu nunca tinha visto antes. A luz vermelha refletia no rosto dele, deixando-o com uma expressão ainda mais sombria e perigosa. Eu podia sentir o medo dele no ar, mesmo que ele tentasse disfarçar sob aquele controle rígido. De repente, ele apertou o painel com força, desligando o alarme e deixando a sala mergulhada num silêncio pesado. Eles encontraram o portão, ele murmurou, sem tirar os olhos das câmeras. Eu me aproximei, meu coração acelerando a cada passo. Na tela, uma silhueta se movia perto da cerca externa. Não claramente visível, mas o suficiente para saber que não era alguém comum. O jeito furtivo, o movimento preciso, era alguém treinado. Quem é? Perguntei. Minha voz tremendo. Não é quem, Emir disse, finalmente olhando para mim. É o que significa. Meu estômago virou. Eles descobriram onde você está, ele completou. A sala pareceu encolher ao redor de nós. Eu senti o medo subir pela minha garganta,
quente, sufocante. Saber que homens perigosos, ligados a uma família que operava acima de qualquer lei, estavam ali do lado de fora. Fez o mundo perder estabilidade. Antes que eu pudesse falar, passos rápidos ecoaram pelo corredor. Emir girou o corpo pronto para atacar, mas a porta abriu de súbito, revelando um homem de porte forte, roupas escuras e respiração pesada. Ele levantou as mãos ao ver Emir ameaçar avançar. Senhor, o homem disse, eles conseguiram rastrear o código antigo. Sua família já sabe que o Senhor está vivo. Eles estão vindo. Eu não tinha certeza se o que parou o coração de Emir foi a notícia ou a forma como o segurança olhou para mim ao terminar a frase, como se dissesse que minha presença ali era agora um problema gigantesco. Emir respirou fundo, os olhos fixos no homem. Quanto tempo? Ele perguntou. Minutos. Talvez menos. Emir fechou os olhos por um instante, como se calculasse cada segundo na mente. Assim que abriu, seu rosto não era mais humano. Era puro instinto, puro sobrevivente. Prepare a rota B. A rota B já foi comprometida, menos o segurança. Respondeu. Foi nesse momento que o desespero real passou pelos olhos de Emir, um homem que lidava com a morte, o poder e o perigo como se fossem partes naturais de sua vida, estava sem saída. Então, a rota C, disse Emir. O segurança hesitou. Senhor, a rota C é pela floresta. Eu senti um arrepio imenso subir pela minha coluna. Floresta, à noite, no frio absurdo lá fora, e com homens armados entrando no terreno. Vamos, Emir disse, pegando minha mão com força. Ele não pediu, não explicou, não deu alternativas, apenas me puxou para fora da sala, enquanto o segurança corria à frente, abrindo portas escondidas, que eu nunca tinha percebido. A mansão parecia mudar à medida que eu passava por ela. Corredores, que antes pareciam lindos, agora pareciam intermináveis. A cada passo, eu sentia mais e mais que não pertencia àquele mundo. Emir, eu tentei falar enquanto corríamos. Eles vão nos encontrar? Não se eu impedir. Ele respondeu sem olhar para mim. A forma como ele segurava minha mão era como se segurasse sua própria vida. Passamos por uma porta de metal que dava para uma área externa escondida. O ar gelado bateu no meu rosto como uma bofetada. O segurança correu até uma cerca camuflada por vegetação densa e a abriu, revelando uma... Quando aquela voz ecoou pelo meio da floresta, por um instante, eu pensei que meu coração fosse parar. Não era Emir. Não era nenhum dos homens que nos perseguiam. E ainda assim, soava como alguém que conhecia meu nome melhor do que eu mesma. A lua iluminava apenas fragmentos do lugar onde estávamos, recortando nossa respiração pesada no ar frio. Emir ficou rígido, como se cada músculo do corpo dele tivesse sido puxado por fios invisíveis. O olhar dele se tornou ainda mais intenso, meio e protetar, meio e perigoso. Quem está aí? Emir rosnou, quase sem fôlego. A voz respondeu novamente, mais perto desta vez. Sou eu, Helena. É você. Helena, eu senti minhas pernas falharem. Minha mente lutou para reconhecer a voz. Era impossível. Era alguém que não deveria estar ali. Quando a sombra finalmente se aproximou o suficiente para que eu visse o rosto, meu corpo inteiro congelou. Era Rafael,
meu ex-noivo, o homem com quem eu tinha planejado me casar, o homem que tinha partido meu coração sem sequer olhar para trás. E agora ele estava ali, no meio daquela floresta escura, procurando justamente por mim. Helena? Ele correu na minha direção. Emir se colocou na frente tão rápido que eu nem consegui respirar. Ele me empurrou suavemente para trás, protegendo-me com o corpo, como se Rafael fosse uma ameaça, igual aos homens que nos perseguiam. Fique onde está, Emir ordenou, sua voz repleta de fúria fria. Rafael levantou as mãos, assustado. Eu só vim procurar ela. Eu recebi uma mensagem estranha, dizendo que ela estava em perigo. Emir avançou um passo e o medo surgiu imediatamente nos olhos de Rafael. Eu nunca tinha visto Emir tão tenso. Quem te mandou mensagem? Emir perguntou. Eu não sei, Rafael respondeu, gaguejando. Só vi que era algo sobre sequestrarem ela, eu vim correndo. Eu achava que era uma piada, mas ele me olhou nos olhos e eu senti meu peito apertar, Helena. Eu fiquei desesperado. Eu não podia ignorar. Eu mal conseguia entender o que estava acontecendo. Eu não queria vê-lo ali. Eu não queria que ele estivesse envolvido nesse mundo. Mas o jeito como ele falava parecia sincero. Emir não pensou 2 vezes. Ele segurou meu pulso e me puxou para mais perto dele. Vamos embora menos, ele disse. Agora! Não, Rafael gritou. Helena! Você não pode ir com ele. Eu sei que alguma coisa está muito errada. Me diz o que está acontecendo. Por favor. Eu olhei para ele e a dor voltou como uma pancada. Eu tinha amado aquele homem por anos. Ele tinha sido minha casa, minha segurança, e agora ele parecia tão distante do meu mundo quanto as estrelas. Rafael! Minha voz saiu fraca. Você precisa ir embora. Agora mesmo. Não é seguro para você aqui. Não é seguro para você. Ele rebateu. Helena, o que esse homem fez com você? Emir avançou tão rápido que Rafael quase tropeçou para trás. Ela não é problema seu, Emir disse, cada sílaba transbordando ameaça. Ela sempre foi meu problema. Rafael retrucou, sem pensar. Aquela frase fez Emir perder o controle. Ele agarrou Rafael pela gola e o empurrou contra uma árvore. O som do impacto ecoou pela floresta. Emir, eu gritei, correndo até eles. Você não chega perto dela? Menos, Emir rosnou, aproximando o rosto do de Rafael. Você não fala com ela. Você não toca nela. Você não existe no mundo dela. Emir, pare. Eu agarrei o braço dele. Por favor, pare. Quando toquei nele, Emir finalmente congelou. Sua respiração estava pesada. Seus olhos queimavam de ciúme, raiva e medo. Medo de me perder. Medo de qualquer homem aproximar-se de mim. Medo de que aquele fosse o fim. Eu puxei o braço dele com força e finalmente ele soltou Rafael. Meu ex deslizou pelo tronco da árvore, respirando com dificuldade. Helena. Rafael sussurrou, você não pode ficar com esse homem. Ele vai te destruir. Emir virou o rosto devagar em minha direção. Seu olhar era devastador. Vamos, ele disse apenas. Eu não vou deixar você levar ela, Rafael disse, tentando se levantar. Emir deu um passo para frente, mas eu segurei seu braço de novo. Emir, por favor, eu disse. Vamos embora. Agora. Ele prendeu a respiração. E eu vi a luta acontecendo dentro dele. Ele queria arrancar Rafael da minha vida ali mesmo, mas algo no meu olhar
O segurou, Helena, Rafael disse, dando um passo trêmulo na minha direção. Você ainda me ama? Só me responde isso. Es uma vez. Eu fechei os olhos, sentindo meu coração quebrar de novo. E, pela primeira vez, percebi a resposta, Rafael. E o Soshirai, esse não é mais o meu mundo. Ele levou a mão ao rosto, incrédulo. Ele vai te ferir, disse com voz quebrada. Eu respirei fundo. Ele já me feriu. Olhei Emir nos olhos, mas também me salvou. Emir parecia lutar contra a vulnerabilidade nos próprios olhos. Precisamos ir, disse, a voz mais suave. Eu dei um passo em direção a ele e Emir imediatamente segurou minha mão. O toque dele era tenso, quente, desesperado. Rafael deu um último olhar triste, como se estivesse perdendo algo que não sabia que ainda amava. Então Emir me puxou e entramos mais fundo na floresta. A cada passo, a escuridão nos cercava, mas a mão dele segurava a minha como se fosse a única âncora que ainda existia. Eu ouvia a respiração dele, forte, rápida. Ele estava com medo, não dos homens que o perseguiam, mas de mim. Você não vai voltar para ele, Emir disse baixinho, quase um aviso, quase um pedido. Eu apertei sua mão, eu não vou voltar para ninguém. Ele parou, me puxou para perto, respirou contra meu rosto. A partir de agora é o murmúrio. Ou você está comigo, ou você não está com ninguém. E quando ele disse isso, eu senti a floresta ficar ainda mais silenciosa, como se o próprio mundo tivesse entendido que nada seria igual depois dali. A respiração dele tocou meu pescoço, e eu percebi que, de alguma forma inexplicável, impossível, perigosa, eu escolhi ficar